Hoje temos o prazer aqui no Morning Show de receber no quadro Café com Missão a Folha Universal. Já tivemos a Radassa, a repórter virtual, mas também temos aqui a senhora Marelis Brum, presencial, para falar do maior veículo de evangelização da Igreja Universal. E com certeza deve chegar a vocês da Folha histórias de pessoas que receberam a Folha nas mais diversas situações. Ah, com certeza. A gente já ouviu falar da pessoa que estava passando e viu uma palavrinha da Folha ali no meio da lama e aquela palavra chamou a atenção dela e ela buscou lá um jeito de conseguir entender, leu, foi à igreja. Coisas assim que a gente vê a própria ação do Espírito Santo, mas usando uma ferramenta que foi através da mão de alguém, de alguma pessoa, algum evangelista que entregou. E essas histórias, a gente vê às vezes testemunhos, né? Pessoas que falam, olha, eu estava no hospital, passou lá um evangelista, deixou um jornal, nem era para mim, era para a cama ao lado, a pessoa da cama ao lado não leu, eu li, né? São histórias que a gente vai tomando conhecimento de como é importante a Folha Universal na pregação do Evangelho. Temos imagens aí, os evangelistas fazendo a evangelização em lugares remotos, lugares de famílias de ribeirinhos, e chega ali a Folha Universal, chega... E sem molhar, hein, senhora Marelis? Sem molhar. Eles dão um jeito de navegar, dão um jeito de levar na canoa, mas a folha chega seca. Ela vai bem protegidinha, com todo carinho. A gente está vendo imagens aí de Tabatinga, que é a tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru. Você vê que no estado do Amazonas, a folha chega lá longe de barco. Primeiro pega o avião, depois a carreta, depois o barco, e demora alguns dias. Às vezes não é exatamente a mesma edição que a gente está vendo aqui essa semana. Essa daqui só vai chegar um pouquinho depois, mas ela chega. Isso é incrível. Nós temos a Cíntia Petarnerla conectada conosco, porque a sua história tem alguma coisa a ver com a Folha Universal, Cíntia, não é isso? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada, pastor. Sim, senhor, tem a ver com a Folha Universal, porque quando eu cheguei na igreja, eu recebia e a Folha era um alimento, né, para minha fé. Você está na igreja há quanto tempo? Eu estou há 23 anos, pastor. 23 anos. E a Folha Universal já está há 35 anos. 34 anos. 34 anos, vai fazer 35. E o que a Folha te ajudava nesse início seu de caminhada com Deus? No meu início, pastor, os testemunhos da Folha eram muito importantes para mim. Porque eu via ali histórias e muitas delas se enquadravam na minha vida. Então, ali eu fui aprendendo a usar a minha fé e a minha caminhada foi fortalecida. A Folha Universal me ajudou muito nisso. Você é de onde? Qual localidade? Eu sou de Campinas, São Paulo. Campinas. E é interessante porque os nossos olhos procuram aquilo que nos identificamos. Qual era o problema que você estava enfrentando quando chegou na igreja? Eu cheguei na igreja com um problema na minha vida sentimental, né, sofrendo, e os testemunhos que vinham da vida sentimental eram o que mais me interessava. E essa semana então vai bombar, né? Porque a gente vai falar da celebração dos casamentos. Sim. E a visão que a gente está mostrando justamente sobre o casamento é como se fosse um marketing do casamento, porque aí fora o marketing do casamento é negativo, mas a gente está falando que vale a pena investir na vida a dois, que casar faz bem, o casamento faz bem para o ser humano, a pessoa vive mais, e a gente mostra testemunhos também de pessoas que, por causa da palavra de Deus, elas aprenderam o amor inteligente e hoje são felizes e têm sido referência na família. Então, totalmente contrário do que aí fora se escuta. Pois é, e qual é a receita para o doente? É o remédio que cura. Né? O casamento deveria ser o remédio para a solidão, o remédio para a pessoa
que é complexada, que se sente excluída. Só que, infelizmente, a sociedade trata o casamento como se fosse a doença. E, na verdade, é o remédio, é a solução. Só que as pessoas não sabem como fazer esse casamento funcionar. É o que a gente sempre fala, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. As pessoas não sabem dosificar esse relacionamento porque não conhecem o amor inteligente, não conhecem a Deus e, claro, acaba entrando num relacionamento que termina por prejudicar mais do que ajudar. E muitos vêm ali, viram também só situações de tragédia, né? Ali experiências ruins e por isso se agarraram a essas experiências ruins. Mas trazendo aqui os testemunhos, né? Casamentos que deram certo e ali o que se deve ser feito, que é seguir como modelo ali o plano original de Deus, ter Deus como base de um relacionamento e como lidar nesse relacionamento, então abre a visão e entendimento da pessoa, sim, que é possível. Se por muitos exemplos, às vezes até você desacreditou, então você tem muitos testemunhos e exemplos aqui também para você e motivos para acreditar, para crer no casamento e passar a fazer isso acontecer também na sua vida, que é o que a Folha também leva, né? Ela não é muito bacana porque não é só assim, uma informação do que aconteceu na vida de outras pessoas e muito legal, parabéns. Não, tem isso, mas é para mostrar que para você também tem jeito e solução. Ó, a gente deu o mapa do tesouro nessa edição, né? Como obter os benefícios do casamento. Olha só, tá aí, ó. Como obter? Aí tem o passo a passo, ó. Tá lá. Boa comunicação. Princípio acima dos sentimentos. Tempo de qualidade. Dar o devido peso ao casamento. Valorização mútua. Jogarem no mesmo time. Humildade ali. Olha só. Então imagina essa edição dessa semana, Cíntia, você recebendo naquele momento crítico seu de sofrimento amoroso. Sim, senhor, porque quando eu cheguei na igreja, a vida destruída, né? Porque a minha vida estava fundamentada naquele namoro. E quando o namoro terminou, como se o chão tivesse saído debaixo dos meus pés. E com a Folha Universal, com os testemunhos, eu fui fundamentando, porque quando eu cheguei, eu já nem acreditava no amor, já estava realmente desacreditava. Mesmo tendo um testemunho dentro da minha casa, com os meus pais, eu olhava e chegava ao ponto de dizer, não é verdade. Porque eu fiquei muito decepcionada. E a Folha me ajudou muito. E hoje, como é que está a sua vida? Hoje é uma bênção, pastor. Eu conheci o meu marido na igreja e hoje a gente caminha na mesma fé, no mesmo propósito e está arrebentando. Que legal. Olha, Deus te abençoe. Obrigado por contar um pouquinho da sua experiência com a Folha Universal. Agora, se tem alguém que tem que levar a Folha Universal por onde anda, é você, né? Porque você pode indicar salão de cabeleireiro, fila de ônibus, fila de metrô, né? O que tem de gente sofrendo na vida amorosa e não sabe o que fazer. Então, nós temos motivo para todos nós levarmos a Folha Universal para todos os lugares. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação. Amém, obrigada. E você de casa, hein? Você pegou a Folha Universal na igreja nesse final de semana? Essa é a pergunta. A pessoa ter o hábito de pegar a folha, o hábito de ler e o hábito de, no início da semana, já chegar no ambiente de trabalho, distribuir para os colegas, distribuir para os clientes. Se isso se torna uma grande corrente de evangelização, com certeza a Folha vai chegar ainda a mais lugares. Com certeza, coloque sempre dentro de si o propósito de toda semana pegar uma folha para você e uma folha para entregar para alguém. E a que você pegar para você também você vai primeiro ler e também entregar para uma pessoa. E são tantos benefícios, Pastor Valber, amigas, que a folha, a leitura do jornal, do papel impresso, ela faz para a gente, para o nosso cérebro. É diferente de você fazer uma leitura numa tela. A questão da luz, das telas, tudo isso impacta de outra maneira o nosso cérebro. Então, a leitura feita no papel, e nesse papel jornal de qualidade, ela vai fazer bem também para você ficar uma pessoa assim com seus neurônios melhores, mais atentos, mais ativos,
Fora que o conteúdo espiritual, esse é o que realmente faz a diferença. Até nisso evoluiu, né? Não é, né, aquele tinta que fica no seu dedo, não tá preto, ó, tá tudo limpinho aqui, a gente tá de blusa branca, não tem problema mais, porque também isso evoluiu. Eu me lembrei agora de um testemunho que a esposa vinha à igreja e o marido não aceitava vir. E ela, todo domingo, ela levava a folha e deixava na mesinha de centro lá, onde ele sentava lá no sofá e estava em frente a ele. E ele disfarçadamente lia. E um domingo ela não trouxe. Depois ele virou e falou assim, não trouxe o jornal hoje? Já estava lá. E a senhora falou em despertar a mente. Uma das novidades recentes da Folha Universal é o quadro das palavras cruzadas, né? Porque isso aqui estimula o conhecimento bíblico, estimula o cérebro, idosos, crianças, né? As pessoas podem fazer as palavras cruzadas da Folha Universal. A gente podia fazer ao vivo aqui, né? Para achar aqui, ó. Vamos lá, todo mundo aí, produção, me ajuda aí. O estado de felicidade espiritual dos que confiam no Senhor, sem hífen. Tá aqui, ó. É toda essa coluninha aqui. E aí, qual é a resposta, Paty? Opa. Poxa, aí com aquela dica ali, né? A diquinha ali facilita, né, pastor? O estado de felicidade espiritual dos que confiam no Senhor. Qual é? Tem referência, né? A senhora tá falando pois da referência bíblica. Salmos 32, 1. É mamão com açúcar. Ai, produção. E aí? Vamos lá, Maria Raquel, o que a produção diz aí? O que vocês acham? E isso é muito legal, porque estimula a leitura bíblica, estimula a interação com o jornal, estimula a família sentar para conversar, sair do virtual, entrar numa atividade que conecta todo mundo. A gente faz lá no FTU, coloca lá no painel para todo mundo tentar resolver as questões. Por quê? Porque isso é uma maneira exatamente de manter a plasticidade cerebral, que hoje em dia as pessoas estão acostumadas só a consumir e não a construir a informação. E é legal ver esse interesse que as pessoas têm tido nas palavras cruzadas, porque a gente acompanha pelo portal Universal, esse QR Code que tem aí, onde tem as respostas. O senhor sabia que é uma das páginas mais acessadas do portal Universal? Ou seja, as pessoas estão engajando com as palavras cruzadas, o que deixa a gente muito feliz. Espero que não estejam indo para lá para pegar todas as respostas, mas simplesmente para conferir se acertaram, né? No caso, Raquel, entra aí e pega a resposta, porque você até agora não respondeu. Ó, você pega o QR Code aí, e aí, então, você pega a resposta. Tá aqui a pergunta 1, já sabe a resposta? Bem-aventurado. E aí, será que é? Paty deu um chute quilométrico. Eu não tô vendo ali, eu não tô contando. Deixa eu ver aqui. Bem-aventurados. Eu acho que deu certo, hein? Bem-aventurados, eu acho que deu certo. Então, vamos ter que fazer um ao vivo aqui um dia, hein, senhora Marelise? Vamos ter que fazer o quadro aqui, igual eu faço no FTU. Igual eu faço no FTU, colocar todo mundo aqui. Bom, eu tenho o prazer, de trazer aqui nos estúdios a Folha Universal, tá vendo aí? No nosso sofá, Patrícia, Raquel, Marelise. Hoje o quadro Café com Missão tá super especial com a Folha Universal. Se você não leu a deste final de semana, receba, pegue, passe na igreja, aqui no Templo de Salomão, nas entradas dos halls, você pode adquirir a Folha Universal para si, para sua família, para os seus amigos, para os seus clientes, para os seus vizinhos. É o maior veículo de evangelização hoje da Igreja Universal. Deus abençoe a senhora e todo o time. Obrigado. Essa aqui vai direto para o Instagram da Folha Universal também. Deus abençoe todo o time. São quantas pessoas envolvidas nas edições da Folha Universal? Nós temos aproximadamente 20 pessoas todos os dias trabalhando na Folha. Um timaço ali que faz a Folha chegar todas as semanas. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Obrigado.